Então, irmãos e irmãs, escutamos agora no Evangelho esta passagem dessa visita que Jesus faz à casa de Marta e Maria. E nessa visita, então, Marta, que acolhe o Senhor, mas vai fazer os afazeres da casa. E Maria senta-se aos pés do Senhor e escuta a sua palavra. E Marta não gosta disso e pede então que Jesus mande a Maria ir ajudar, porque ela estava parada lá, né? E pede que ela manda que o Senhor pede que Jesus corrija a Maria que está errada, parada. Mas, para surpresa de Marta, Jesus dá essa resposta: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então vamos entender isso, esse necessário. Então Maria está aos pés de Jesus, então Jesus chega e ela fica aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. E Marta vai fazer os afazeres. Então, o que representa isso? Estar aos pés do Senhor e escutar a sua palavra não é apenas uma atitude física, é a atitude do discípulo de Cristo. Estar aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Isso que é o necessário. A missão, ela brota desse encontro, né, do mestre com o discípulo. Então, quem nos envia para a missão é Cristo. Ele nos chama, nós nos encontramos com Ele, Ele diz: vem e segue-me. E é Ele que vai instruir, vai escolher, vai preparar e vai enviar. E também vai dar os dons necessários para a missão. Outro dia nós refletimos a missão dos 72. Né? Então, o que Jesus fez? Ele chamou 72, Ele orientou os 72, Ele deu os dons necessários e os enviou. É assim que funciona. Então, quando nós acolhemos Jesus, mas não escutamos a sua palavra, vamos fazer aquilo que nós achamos importante. É isso que a Marta fez. Ela acolheu Jesus na sua casa, mas ela foi fazer, deixou Jesus de lado, deixou lá, e foi fazer o que ela achava importante. Não que fosse uma coisa errada, um pecado, mas foi fazer aquilo que era importante para ela fazer. E tanto que ela olhava para Maria, na cabeça dela provavelmente estava vendo que ela não estava fazendo nada. Estava ali parada, sem fazer nada. Poderia ajudar. E isso é o problema da Marta. Isso pode acontecer conosco também. Achar que, então, o tempo que dedicamos ao Senhor, a sua escuta, a oração, a adoração, a leitura da sua palavra, a participação da Santa Missa, a confissão, a direção espiritual, acaba isso não sendo uma perda, parece uma perda de tempo. Eu já sei, eu vou fazer aquilo que eu acho importante. Então, muitas vezes a pessoa vai para um ativismo, mas acaba fazendo apenas obras humanas e não faz a obra que Deus deseja. Esse é o grande ensinamento. Então, por isso que Jesus não vai tirar isso, porque é isso que é o necessário. A nossa missão brota dele. Ele que nos escolhe para. Ele que nos envia para. E então, nesse encontro pessoal com Ele, Ele vai nos dar a missão, Ele vai dizer aquilo que Ele deseja para você. Ali é em Cristo que brota a tua missão. Ele que vai te dizer. Então, por isso temos que ter cuidado para não cair justamente nesse erro. A gente achar que
a gente não mais buscar a Deus e aí fazer coisas, encher a nossa vida de coisas e Deus acaba ficando de lado. Muitas vezes Deus não está querendo aquilo. A gente acaba fazendo apenas obras humanas e não a obra de Deus. Então este que é o ensinamento que a gente leva para casa hoje. Então, primeiro, escutar a palavra. Primeiro, encontrar-se com Cristo. É dele, é desse encontro pessoal com Ele, cultivado, cuidado diariamente, é que vai brotar a missão e o sustento da missão e o sentido da missão. Se nós nos afastamos dele, perdemos o sentido. Perdemos o sentido daquilo que iríamos fazer. Isso vale, e até vale para qualquer missão, para qualquer vocação. No casamento, no sacerdócio, na vida religiosa. Se nós nos afastamos do Cristo e caímos, por exemplo, num ativismo, acaba perdendo sentido aquilo que estamos fazendo. Então a gente, agora, durante muito tempo, tem trabalhado no seminário, então muitas vezes acontece isso. O rapaz até entra, tem vocação, mas ao longo do caminho vai deixando o motivo pelo qual ele foi para o seminário. Vai deixando de lado aquele que o chamou para o seminário. E as outras coisas, as coisas do mundo, os afazeres, vão tomando conta. Então, claro, aquilo que de fato era a motivação primeira, que era a fonte da sua vocação, seca. E ele, daqui a pouco, se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que então não vou casar? Por que não vou fazer outra coisa? Para que eu vou ficar aqui no seminário, perdendo tempo? Porque perdeu o sentido sobrenatural da sua missão. Isso pode acontecer em qualquer situação. Então essa passagem da Marta e Maria hoje nos lembra isso. Jamais podemos nos afastar de Cristo. Ele é o necessário. É dele que vai brotar todo o necessário para a nossa missão, para a nossa vocação. Amém? Então façamos um momento de silêncio para acolher no nosso coração a palavra do Senhor.